vão surgindo os movimentos negros, né? E aí esses movimentos, eles começam a falar, tipo... Não, assim... Isso é uma farsa, denunciar o mito da democracia racial. E aí, junto com um pesquisador que chama Carlos Azenbaum e o Nelson do Vale Silva, que são do meu instituto... Não são só eles, mas eu considero eles os nomes principais, assim. Eles conseguem entender que as pessoas autodeclaradas pardas, as pessoas autodeclaradas pretas, estão muito semelhantes em Questões taxas sociais e financeiras. Isso. E as brancas idem. Mais ainda, assim, quando tem crescimento, todo mundo cresce, mas a diferença continua igual. Tipo, sabe, formando um... E assim, o Carlos Rosenbaum, pelo que eu sei, tinha alguma amizade, assim, com o movimento negro, então ele conseguiu levar isso pra militância e falar, olha aqui... E também por IBGE, de alguma certa forma. Então se criou a categoria negros. Então, eu acho importante explicar isso, mesmo porque, depois da fala lá do Babu do Big Brother, as pessoas ficam assim, mas o certo é falar negro ou preto? A Carla Alcacerene responde muito sobre isso. Negro é raça e preto é cor. É mais complexo que isso. É assim, negro é uma categoria política que junta pretos e pardos, né? Então, mas... E pardos... Então, e aí... essa essa complexidade do pardo. O pardo, no geral... Aí nessa época, o pardo se convencionou negro, né? Ou seja... Sim, mas como eu sei que eu sou parda? É aí que mora a minha pesquisa. Voltando lá pros primórdios de quando eu entrei na sociologia, e tava ali encucada com isso, eu comecei... Eu saía na E você tava night, careca? Tava. Quando você entrou na sociologia? Já tava uns 3 dedinhos, assim, de cabelo. E aí eu saía na night, sério, assim, ia pra praça, ia, sei lá, pra São Salvador. Sabe? Casa do Nando, não sei o quê. E aí passava uma pessoa, assim, uma pessoa com cabelo crespo e a pele clara, não sei o quê. Eu falava assim, oi, tudo bom? Você se considera negro? E aí sempre era uma grande história de... não sei o que eu me considero, porque eu entendi em algum momento que eu não era branco, só que eu comecei a frequentar movimentos negros, né? Tipo, militância preta, e a própria militância vai falando que eu não era preta o suficiente pra estar ali. Essa confusão das pessoas já estava latente em mim, né? Então, quando eu li os livros que eu vou pesquisar, que eu vou usar pra falar sobre isso, que são 2 livros do Paulo Scott, que são o livro Marrom e Amarelo e O Habitante Real, e principalmente o Marrom e Amarelo. A história do Marrom e Amarelo é um cara que ele cresceu numa família... É uma ficção, né? É uma ficção. É uma ficção, mas se você olha a história dele, tem coisas muito parecidas com a vida dele. Ele... Nasceu numa família branca. Ele nasceu numa família que ele chama de mestiça. E aí no livro ele fala... Eu tô falando do personagem. Aí no livro ele fala... a minha mãe Clara, não fala se ela era branca ou não. Só era clara, o pai retinto, o irmão retinto. E ele que era um cara claro, mas era entendido como branco, fora ali do reduto dele. E isso era uma confusão pra ele. Aí o livro... A minha interpretação do livro é ele tentando ali... entender a identidade dele e tentando compensar essa identidade dele. Eu acho que tem uma questão de culpa por ele ser mais claro e tal. E aí eu li esse livro e eu falei, putz, é isso que eu... Sabe, assim, tem coisa aí que mexe comigo, assim. E aí o outro livro, O Habitante Real, é um filho de uma indígena que tem 2 pais brancos. E aí, que também tá confuso, assim, 2 pais, porque um é biológico, que estuprou a mãe dele, e o outro é adotado. Adotou ele, né, no decorrer do livro. E aí ele tá com muitas questões também, ele tá, assim, no meio termo de tudo. E pra mim eu não sei, a minha pesquisa é um pouco entender esse meio termo, brincar com esse limite das categorias, de branco e negro. Mas é muito importante, assim, sem negar elas, sabe? Sem
sem falar, não tem que existir, porque são categorias importantes, que por causa delas e por causa do Carlos Azenbaum e do Nelson do Valle, a gente conseguiu cotas e diversas ações afirmativas para negros. A gente, por causa dessa visão de entender o Brasil... A gente só consegue entender o Brasil como majoritariamente negro porque a gente juntou essas duas categorias. Então, tipo, os pardos são muito importantes pra gente entender o Brasil como negro. Porque se a gente vê a porcentagem de pretos, de autodeclarados pretos, é muito pequena. Mas aí junta com os pardos, transforma na categoria negros e... Gigante, né? E aí a gente consegue, enfim, entender que o país é 50% negro e pleitear coisas, etc. Mas não sei, vocês querem perguntar alguma coisa? Não, você não falou a sua opinião polêmica. Qual é a sua opinião polêmica? É que você é a favor da autodeclaração, é isso? Eu sou a favor da autodeclaração e eu sou contra... Eu acho que o mais polêmico é que eu sou contra as cotas de aferição. Porque... Bom, por todo esse histórico, né, que aqui eu tô falando, e por ser difícil pensar... Por ser difícil definir quem é ou quem não é preto. Por ser essas cotas de aferição é uma outra pessoa vendo se essa pessoa é preta ou não, é isso? Isso. Eu também sou contra isso. Também sou contra que outra pessoa fale o que outra pessoa é. É complexo, né? Ao mesmo tempo, né, estão se observando várias pessoas que, de repente, todo mundo quis ser preto agora, todo mundo quer ser negro pra poder passar na faculdade. Ninguém queria ser negro na hora que, né? Pois é. Quando quer ser perseguida, a passabilidade também, a pessoa... E ninguém queria se reconhecer como negro quando tá sofrendo racismo no mercado, em todos os lugares. Exato. Quando você não pode ter o cabelo que você tem, quando você... Enfim, todas as questões que fazem porque que a gente... aí não é nem a pessoa querendo se assumir, né? A pessoa está sofrendo. Ela não tem nem como assumir uma coisa que ela já é. Mas então... aí, uma pessoa que você olha pra ela e ela é branca, ela se autodeclara como preto. Como é que fica isso? Entendeu? Porque a minha avó era preta. Mas sabe uma coisa que é complicada? Porque, assim, bom, a gente politicamente entende que as pessoas pardas são negras, né? Mas quem são as pessoas pardas? Exatamente. Mas é isso, mas eu não respondi porque não tem resposta. Não tem definição. Não tem definição. E aí, como é muito difícil definir quem são as pessoas pardas. E o Brasil é muito louco, muito complexo. E a cota é para pretos e pardos. O que você vai barrar? Sabe? Mas então tem que ter revista. Tem que ser revista esse sistema. Porque como é que a gente pode aperfeiçoar isso? Não sei. Pra não ficar injusto, pra não ter, mais uma vez, branco se apropriando. Pois é. E isso acontece nas faculdades mais concorridas, tipo medicina, né? Assim, a medicina é o grande lugar. Mas... Não, e também defensoria pública. Olha só, a autodeclaração, ela também vai entrar num lugar de, tipo, da ancestralidade dessa pessoa. Né? Tipo, ela não acorda um dia, se olha no espelho e fala: ai, que linda, sou preta. Acorda. Mas isso não, amiga. Mas é isso. Mas assim, se for fraude, sim. Tenta direito, garota.